Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. No vídeo de hoje nós iremos responder a seguinte pergunta: se há deleite ou prazer nas ações virtuosas? Nós iremos ver isso no comentário de São Tomás de Aquino, A Ética Nicômaco de Aristóteles. E São Tomás diz o seguinte: de fato, antes da virtude, o homem comete contra ele mesmo certa violência para agir desse modo. E por isso tais ações têm certa tristeza misturada. Mas depois de gerado o hábito da virtude, essas ações são realizadas com deleite. Com efeito, de modo especial no ato da fortaleza, é suficiente não se entristecer, como se dirá no livro terceiro. Antes de considerar o prazer nas ações das virtudes morais de modo geral, é importante dizer que no ato da fortaleza há certa exceção. Para São Tomás de Aristóteles, o forte, que é aquela pessoa que é propriamente o soldado, diante de uma guerra ou diante de uma possibilidade concreta da pessoa morrer ali no campo de batalha, ele pode, por exemplo, fazer as suas ações de coragem, fazer a sua ação de fortaleza, de resistir diante ali do campo de batalha, sem que tenha prazer, né, naquela ação, mas que pelo menos ele não tenha uma tristeza dos seus atos. Então, deixando de lado essa questão do forte, em relação às outras virtudes morais, que não seja fortaleza, de modo geral, quando a pessoa realiza uma ação da virtude moral, ela realiza essa ação com prazer, ela sente certo deleite nessa ação. Aqui é importante distinguir dois tipos de prazer. Para São Tomás, há dois tipos de prazer ou deleite. Existe um prazer que é um prazer propriamente corporal, que é um prazer do âmbito sensitivo, e existe um prazer conforme o bem racional, conforme o bem da razão, e esse prazer é a alegria. De um modo geral, a pessoa que realiza uma ação moral virtuosa, ela realiza isso com certa alegria, com certo deleite, desse deleite conforme o bem racional, não necessariamente com um deleite conforme o bem sensível, até porque algumas ações, por exemplo, da temperança, implica que a pessoa, de algum modo, se abstenha de alguns prazeres sensíveis. Mas quando a pessoa se abstém de alguns prazeres sensíveis, de algum modo, e se ela faz isso de modo virtuoso, de modo devido, ela possui certa alegria por agir conforme o bem racional, e essa alegria é própria da virtude. Então vamos imaginar outro exemplo. Imagina que a pessoa tem que acordar cedo para estudar ou para trabalhar, e ela está na cama, acordou bem cedo, o relógio acabou de despertar, e ela naquele momento, ela sente, por exemplo, a cama macia, né? Então de algum modo ela sente certo conforto na cama, só que se a pessoa tem virtude, ela até pode, de alguma maneira, sentir leve incômodo, no sentido de que ela tinha certo conforto na cama e depois ela passa a não ter esse conforto. Mas enquanto ela está ali na cama, ela tem certo prazer sensível dela estar sob o cobertor, ela sente certo prazer sensível em estar deitado naquele momento. A razão diz que não convém que ela continue dormindo, convém que ela levante da cama e faça suas obrigações. O virtuoso, ele está tão envolvido com a virtude, ele está tão envolvido com a sua obrigação. E se ele já tem, de fato, o hábito da virtude, se ele já tem, nesse caso, o hábito de acordar cedo, se ele já tem o hábito da laboriosidade, ele faz essas ações e essa parte que seria, digamos assim, esse prazer sensível que ele não tem, é como que deixado de lado como algo bem pequeno em relação ao bem da razão que ele está se inclinando. Então, de alguma maneira, esse bem da razão, ele acaba tendo maior força no virtuoso na medida em que certas ações virtuosas implicam, de alguma maneira, certo desdém com relação aos prazeres sensíveis, ele, ainda que de fato ele não tenha esses prazeres sensíveis em alguns momentos, como por exemplo a pessoa que se abstém de alguma comida de modo temperante, ou que a pessoa coma menos por uma questão, por um ditame da razão, por uma ordem da razão, mesmo assim, essa pessoa, pelo fato de ela ter virtude, ela faz isso principalmente com o prazer próprio da ação conforme o bem da razão. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o pensamento ético de São Tomás de Aquino, eu tenho um curso online sobre a ética das virtudes de São Tomás de Aquino. O link do curso com desconto está aqui abaixo na descrição deste vídeo. Se você estiver gostando dos vídeos, curta e compartilhe os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, clique no sininho do canal e até o próximo vídeo. Até mais.